O número de brasileiros com diabetes cresceu mais de 20% nos últimos 10 anos. E esse dado alarmante muitas vezes é acompanhado de um problema comum: a dificuldade de mudar os hábitos. Sobremesa para fechar bem o almoço tá fora da lista. Cafezinho com açúcar também não entra. Pacote de guloseimas para adoçar um dia de trabalho de jeito nenhum. Manter esse controle no dia a dia é para corajosos e também deveria ser hábito de milhões de brasileiros que convivem com o diabetes ou com o quadro chamado de pré-diabetes. Como as queixas de obesidade e diabetes são muito parecidas, que são cansaço, às vezes insônia, aumento da frequência urinária, sede intensa, então isso passa desapercebido. Pesquisa do Ministério da Saúde apontou crescimento de 24% nos casos de diabetes num período de 10 anos. A maioria entre mulheres, que representam um pouco mais de 8% da população contra 7% dos homens. Diabetes é uma doença crônica que pode se tornar grave e que está relacionada diretamente aos hábitos de vida. Pré-diabetes é um sinal de risco considerável ao paciente, mas que ainda pode evitar o desenvolvimento desse problema. Quando passou pela primeira vez em consulta médica, a Luana descobriu tendência a desenvolver a doença. Na segunda consulta, um ano depois, já era tarde. Foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Eu não esperava. Na verdade, eu achei que ele tinha falado pré-diabetes para me assustar já, mas aparentemente não. Aparentemente existe mesmo. Realmente é real. O médico alerta para os perigos de adiar as medidas que podem fazer muita diferença na etapa inicial de tratamento: alimentação adequada e atividade física. Para evitar o uso crônico de medicamentos. Então, às vezes é melhor você tomar por um pouco tempo agora do que passar o resto da vida tendo que tomar. A Luana já se diz melhor preparada para conviver com o problema nos próximos anos. Principalmente você pensar que você pode realmente ter um problema sério, que não é bobeira. Mudar hábitos pode ser mesmo muito difícil e nós ouvimos um especialista para explicar como fazer isso da melhor forma. Por que a gente tem esse péssimo hábito de resistir às mudanças? Então vamos enumerar os fatores que interferem nisso. Primeiro, o ser humano tem uma tendência, como todos os corpos da física, à inércia. E o que é inércia? A inércia é você manter o teu movimento do jeito que sempre foi. Então, a disciplina para cuidar da saúde preventivamente ou dentro da própria exige uma mudança de movimento. Quem tem a maior parcela de responsabilidade quando se há um diagnóstico? O médico, o paciente, 50% cada um? Não, a maior responsabilidade, sem dúvida alguma, é do paciente. Não tem o que discutir. Ele não tem culpa de nada. É muito importante fazer esse diferencial. Mas o interesse é do paciente. O movimento tem que ser do paciente. A tomada de consciência tem que ser do paciente. Então, evidentemente, a responsabilidade maior passa a ser do paciente. Ele é que tem que partir para a disciplina. E a disciplina é um problema muito sério para o ser humano de uma forma geral e é muito pior ainda para o jovem de uma forma especial. Porque o que é a disciplina? Qual a essência da disciplina? É você abrir mão de um prazer imediato. O quanto mais você conseguir aceitar isso, mais rapidamente a dor passa, o sofrimento passa e mais rapidamente você se adapta à nova situação. Isso é incrível. Isso, para uma pessoa que tem esse tipo de postura perante a vida, ela minimiza em muito todo o sofrimento. Então tá bom, eu sou diabético, eu tenho esse problema, eu já percebi, eu como açúcar, eu passo mal, entendi, vou cuidar. E passa a ter uma vida ótima.